pessoal, então a gente vai continuar falando sobre direitos fundamentais, tá certo? Vamos continuar falando sobre direitos fundamentais e vamos falar um pouquinho sobre a ideia da máxima eficácia dos direitos fundamentais. Vocês já devem lembrar, a gente conversou sobre isso quando falou em hermenêutica. E aí eu comentei com vocês, olha, as normas constitucionais, nós precisamos buscar a máxima eficácia das normas constitucionais. Todas as normas constitucionais têm alguma eficácia. Embora ainda você possa, embora que você possa dizer que não há efetividade plena, que eu quero dizer com isso, ainda que a norma constitucional não esteja plenamente realizada na prática, ainda assim existe alguma eficácia jurídica. Lembram disso? Eu falei para vocês assim, olha, pelo menos a norma serve para revogar as que lhe são contrárias e determinar a interpretação, a aplicação das que lhe são inferiores, né? As políticas públicas, a legislação infraconstitucional tem que estar de acordo com as normas constitucionais, né? Então, assim, se você entendeu bem o que o que é a máxima efetividade das normas constitucionais, é só você pegar aquele conceito e aplicar agora, aplicar a ideia da máxima efetividade dos direitos das normas constitucionais para a ideia dos direitos fundamentais. Por quê? Basicamente porque os direitos fundamentais são também normas constitucionais. Como eles estão determinados na Constituição, eles são normas constitucionais e aquilo que se aplica às normas constitucionais em geral se aplica também aos direitos fundamentais. Mas vamos lá dar uma olhadinha no conceito aqui para vocês terem uma ideia mais organizada de tudo isso que eu estou falando. Então, os direitos fundamentais, eles são auto-aplicáveis, ou seja, independem da legislação infraconstitucional para que sejam cumpridos ou possam ser pleiteados perante as autoridades públicas e o Poder Judiciário. Isso é o que possibilita ingressar a ação pleiteando um medicamento que não esteja na lista do SUS, por exemplo. Então, olha lá, se eu tenho um direito fundamental previsto na Constituição, esse direito fundamental ele é auto-aplicável, ou seja, o simples fato dele estar previsto na Constituição, em virtude dessa sua máxima eficácia, já me permite pleitear, lutar e reivindicar esse direito. Alguns autores defendiam, quando do advento da Constituição Federal de 88, em virtude daquela leitura legalista, daquela ideia positivista, que para a aplicação de um direito fundamental previsto na Constituição, como ele é mais principiológico, necessariamente eu precisaria ter uma lei infraconstitucional que o regulamentasse. Então, assim, a Constituição diz, é assegurado o direito à saúde. Então, se eu precisasse de um medicamento, eu só poderia ter acesso a esse medicamento ou se houvesse uma legislação que determinasse qual e tal medicamento é disponibilizado, ou se houvesse uma política pública de definição e de entrega desse medicamento. Eu não poderia ter acesso ao meu direito à saúde a partir desse medicamento sem essa norma, vamos dizer assim, infraconstitucional ou essa política que fizesse esse intermédio entre a Constituição e o indivíduo. A doutrina constitucionalista rompeu com isso. Na verdade, é claro que é interessante que eu tenha uma legislação infraconstitucional que regulamente, que eu tenha uma política pública que efetive os direitos fundamentais, mas eu não dependo dessa lei infraconstitucional ou dessa política pública para alcançar o meu direito fundamental. Eu posso ir direto no direito fundamental. Então, se, por exemplo, o medicamento que eu preciso não está na lista do SUS, ou não tem uma política pública para isso, ou não tem uma legislação que regulamente isso, eu posso sim acessar o Poder Judiciário e pedir a efetivação do meu direito à saúde. Com base em quê? Com base no texto constitucional. O texto constitucional, a Constituição é o mais importante, e não a lei infraconstitucional e não a política pública. Essa lei infraconstitucional, essa política pública, que podem ser inexistentes, ou se existirem, tem que estar de acordo com a Constituição. E eu, indivíduo, posso chegar direto na Constituição. Tá? Então a ideia da aplicabilidade imediata é a ideia de que eu não preciso ficar esperando o legislador realizar alguma coisa ou esperando o Poder Executivo realizar uma política pública. Eu posso reivindicar o meu direito fundamental pelo simples fato de que ele está previsto na Constituição, tá certo? Então essa é a minha máxima eficácia e a autoaplicabilidade dos direitos fundamentais, tá certo? Vamos passar para a nossa próxima ideia relevante do conceito de direitos fundamentais que você não pode perder, que eventualmente vai cair lá na tua prova da OAB, porque são temas importantes para a ideia dos direitos fundamentais.
A próxima coisa que nós não podemos deixar de falar é sobre a horizontalidade dos direitos fundamentais. A gente costuma, né, os constitucionalistas, nós temos essa pegada, vamos dizer assim, de utilizar nomes bonitos, de utilizar coisas, categorias, né, classificações difíceis para falar de coisas que são simples. Quando eu falo horizontalidade dos direitos fundamentais, talvez você já se assuste um pouco, né? E pense assim, ai meu Deus, o que é isso, professora? É muito simples. Quando eu falo da relação para a efetivação de direitos fundamentais entre o indivíduo e o Estado, eu falo numa verticalidade dos direitos fundamentais. Então, por exemplo, assim, se eu quero reivindicar o meu direito de liberdade em relação ao Estado, porque eu acho que o Estado está fazendo uma ingerência indevida no meu direito de liberdade, está cerceando a minha liberdade indevidamente, ou está me impedindo de exercer esse direito, eu falo em verticalidade do direito fundamental. Eu contra o Estado. Né? Pense nisso assim, o Estado acima, o indivíduo abaixo, essa relação vertical. Ou, por exemplo, eu quero reivindicar o direito à saúde, o direito à educação, quero uma vaga na creche, e eu vou pleitear isso em relação ao Estado, eu falo em verticalidade dos direitos fundamentais, o indivíduo e o Estado. Agora, com o neoconstitucionalismo, com a ideia dos direitos fundamentais enquanto princípios, com a ideia de que os direitos fundamentais orientam a interpretação e a aplicação de todo o ordenamento jurídico e etc., a gente começou a expandir esses efeitos, vamos dizer assim, dos direitos fundamentais também para as relações privadas. E aí, quando eu estudo essa aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre os indivíduos, eu chamo esse fenômeno de horizontalidade dos direitos fundamentais. Não é a verticalidade Estado, né, indivíduo-Estado, é a horizontalidade indivíduo-indivíduo. Professora, dá uma olhadinha aí no nosso slide, né? Então, horizontalidade, a aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Normalmente os direitos fundamentais são invocados perante o Estado, mas em algumas situações podem ser invocados perante os particulares. Nosso exemplo ali é uma empresa que não deve fazer discriminação entre os seus funcionários em virtude da cor, ou em virtude, né, da aparência física, ou em virtude da opção religiosa, ou em virtude, né, em virtude do gênero. Então, por exemplo, assim, você vai fazer um processo seletivo e aí, sem justificativa nenhuma, você é descartado pelo fato de que você é mulher, ou você é descartado pelo fato de que você é negro, ou de que você é índio, ou de que você é homossexual, ou que você é transgênero, ou porque você é feio, ou porque você é preso, ou, né? Isso, por exemplo, te possibilita querer aplicar o direito fundamental à igualdade numa relação com um outro particular, que seria o teu potencial contratante, né? Seria um potencial empregador. Você pode discutir isso judicialmente e falar, olha, eu não fui contratado porque essa empresa tem uma discriminatória que viola o direito fundamental à igualdade. Ou eu fui demitido indevidamente porque essa política viola o direito à igualdade. E aí a empresa não vai poder falar assim, mas o direito à igualdade é um direito fundamental que precisa ser cumprido pelo Estado. Não, é um direito fundamental que precisa ser cumprido pelo Estado e também pelos indivíduos. Então, quando eu falo na aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre indivíduos, né, entre dois particulares, entre uma empresa e um trabalhador, por exemplo, que são dois particulares, eu falo numa horizontalidade dos direitos fundamentais, tá certo? Eventualmente pode cair. Não deve cair nada assim muito aprofundado, mas pode vir lá um enunciado de questão que diga que a horizontalidade dos direitos fundamentais diz respeito à aplicação dos direitos fundamentais na relação entre particulares, e você vai marcar yes, é isso mesmo, tá certo. Ou pode aparecer uma questão falando, a horizontalidade dos direitos fundamentais diz respeito à possibilidade de reivindicar a aplicação dos direitos fundamentais contra o Estado. Você já vai saber que, tá errado, né? E você não vai marcar a alternativa errada, tá certo? Então, vamos falar de outro tema sobre os direitos fundamentais? Vamos lá. Vamos falar da distinção
entre uma dimensão subjetiva dos direitos fundamentais e uma dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Não confunda, meu querido. Uma coisa é aquela classificação dos direitos fundamentais em dimensões, primeira, segunda e terceira, que diz respeito mais à ideia do surgimento dos direitos fundamentais e das categorias dos direitos fundamentais, características, né, tipos, etc. E outra coisa é essa classificação aqui dos direitos fundamentais em uma dimensão subjetiva e uma dimensão objetiva. Então é outra classificação. Bota aí no teu caderno, divide bem. Uma coisa é dimensões dos direitos fundamentais entre primeira, segunda e terceira. Outra coisa é dimensões dos direitos fundamentais entre dimensão objetiva e dimensão subjetiva. Não se confunda, tá certo? Ah, professora, então tem duas classificações dos direitos fundamentais em relação a dimensões? Tem, tá? Tem, e você precisa ficar esperto nisso. E as duas podem cair, exame de ordem, prof. As duas podem cair, tá? As duas são importantes. Tanto aquela que a gente estudou na aula anterior, quanto essa que a gente vai estudar aqui agora, tá certo? Mas então vamos aqui agora estudar essa classificação dos direitos fundamentais numa dimensão subjetiva e numa dimensão objetiva. Quando eu falo dessa classificação, eu estou falando em analisar os direitos fundamentais, tá certo? Não estou falando em dividir os direitos fundamentais. Eu estou falando em analisar um mesmo direito fundamental a partir de duas perspectivas diferenciadas. Uma perspectiva subjetiva, que seria uma perspectiva mais relacionada à lógica do indivíduo, e uma perspectiva objetiva, que seria uma perspectiva mais relacionada à lógica do ordenamento jurídico. Acompanha comigo aqui no seu slide. Então, na dimensão que eu escrevi ali a respeito dessa dimensão. Na dimensão subjetiva, os direitos fundamentais são posições jurídicas individuais que podem ser invocadas pelos sujeitos para sanar uma violação ou ameaça de violação diante de uma situação concreta. Então, quando eu penso nos direitos fundamentais numa perspectiva subjetiva, numa dimensão subjetiva, eu analiso eles do ponto de vista do indivíduo. Ah, por que eu tenho um direito fundamental? Como é que o indivíduo pensa isso? Ele pensa, bom, eu tenho um direito fundamental, então isso me possibilita que em uma determinada situação em que esse direito seja violado ou seja ameaçado de violação, eu posso me defender utilizando esse direito. Né? Judicialmente, por exemplo, eu posso reivindicar o respeito ou o aprimoramento ou a salvaguarda deste direito. O que possibilita o indivíduo, né, ele, de maneira subjetiva, pleitear a realização e a proteção de um direito fundamental é essa perspectiva subjetiva, essa dimensão subjetiva. Então, quando você pensar dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, pense na perspectiva do indivíduo, como o indivíduo encara o direito fundamental, para que o direito fundamental é útil para o indivíduo. É diferente da perspectiva objetiva. Acompanha comigo aqui no slide. Na perspectiva objetiva, os direitos fundamentais são parâmetros para a interpretação e aplicação de todo o direito. São valores abstratos de toda a comunidade e irradiam efeitos perante todo o ordenamento jurídico. Então, quando eu penso numa dimensão objetiva, eu não penso em um indivíduo e no que um direito fundamental pode ser útil para esse indivíduo. Eu penso numa perspectiva objetiva, numa leitura do ordenamento, do ponto de vista do ordenamento jurídico. Esses direitos são valores abstratos, são valores, tá certo? Que são especialmente importantes, que orientam a interpretação e a aplicação de todas as normas, tá certo? De todas as normas. Então, assim, numa perspectiva, vamos dividir aí, né? Da dimensão subjetiva e da dimensão objetiva. Quando eu analiso o direito à igualdade, tá? Numa perspectiva subjetiva, o direito à igualdade possibilita que um indivíduo vá ao judiciário reclamar a proteção ou o aprimoramento da igualdade para ele numa situação particular, tá? E numa perspectiva objetiva, professora? Numa perspectiva objetiva, o direito à igualdade me permite que um juiz, quando ele estiver julgando um determinado caso,
ele aplique uma decisão X, considerando que a igualdade é um valor relevante para o nosso ordenamento jurídico, em virtude de que está positivada como um direito fundamental. Então, quando eu analiso da perspectiva objetiva, eu não penso num caso concreto, eu não penso num indivíduo, eu penso naquele direito como um valor irradiando, né, aquele valor por todo o ordenamento jurídico. Nossa, professora, isso aí é meio complicado para um exame de ordem, né? Na verdade, o que você precisa lembrar disso aqui é o seguinte: quando você pensar perspectiva subjetiva, pensa sujeito, pensa caso concreto, pensa a possibilidade que o sujeito tem de pleitear um determinado direito para si. Quando você pensar perspectiva objetiva, pensa ordenamento jurídico, pensa direito fundamental como valor abstrato, pensa a possibilidade que os direitos fundamentais têm de serem parâmetros para a interpretação e aplicação das normas em geral, de maneira genérica, tá bom? Pensa assim que vai dar certo. Pensa assim que vai dar tudo certo, ok? Então vamos para a nossa próxima aqui, ó. Características dos direitos fundamentais. Vamos falar mais um pouquinho sobre os direitos fundamentais e vamos falar sobre as características dos direitos fundamentais. Eu separei algumas características. Não pensem essas características de forma isolada, tá, pessoal? Não pensem assim, quais são as características dos direitos fundamentais? Inalienabilidade, indisponibilidade, inviolabilidade. Não, tá? Porque cada autor trabalha de maneira diferente. Vocês vão ver que se vocês forem ler um determinado manual de direito constitucional, vai ter classificação de direitos, características de direitos fundamentais 5, 6, outro vai ter 2, 3, outro. Então, na verdade, o que interessa é que você conheça as características. Ninguém vai perguntar para você no exame de ordem assim, são características dos direitos fundamentais. Essa e aquela. Não. Mas o que eles vão te perguntar é assim, os direitos fundamentais têm a característica X e por isso, né? Aí sim, aí você pode se dar mal se você não conhecer as características, tá? Então não precisa decorar as características. Eu vou utilizar as características aqui para você entender um pouco mais os direitos fundamentais, tá? Então vamos lá. Primeira característica que eu tenho é a inalienabilidade. Meu Deus do céu, professora, o que significa isso? Significa que você não pode alienar os seus direitos. Tá, professora, e o que significa isso? Significa que você não pode vender, que você não pode comercializar os seus direitos fundamentais. Como assim? E aqui nós temos um exemplo que faz você entender isso de maneira muito simples. No Brasil, nós não permitimos a venda de órgãos. E você pode pensar assim, mas por que eu não posso vender o meu rim, sei lá, né? Por que eu não posso vender? Eu ia ganhar um dinheiro, ele é meu mesmo, etc. Porque o teu direito fundamental, a tua integridade física e a tua dignidade humana não te permite que você comercialize os seus órgãos, que você comercialize essa tua dignidade, que você comercialize essa sua integridade, tá certo? Nós colocaríamos em risco todos aqueles valores que nós consideramos relevantes para os seres humanos, né, e tal, a ideia de que o ser humano deve ser tratado sempre como um fim em si mesmo, nunca como um meio e tudo mais, tudo isso cairia por terra se nós permitíssemos que as pessoas comercializassem os seus direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, eles são inalienáveis, você não pode vendê-los, tá certo? Você não pode comercializá-los. Também, os direitos fundamentais, eles têm essa segunda característica que está para vocês aqui no slide, que é a característica da indisponibilidade. A característica da indisponibilidade. Você não pode dispor dos seus direitos fundamentais. Como que funciona isso, professora? Por exemplo, o exemplo que a gente tem ali, né? Você não pode trabalhar em regime escravo nem que você queira. Não adianta se o Ministério Público chegar, você está lá numa fazenda, o Ministério Público chega e diz assim, como que você trabalha? Aí você diz assim, eu trabalho 15 horas por dia em troca de um prato de arroz com feijão, porque eu gosto muito do meu patrão, achei ele muito legal. Aí o Ministério Público vai dizer, não pode isso é regime de escravidão, a gente vai aplicar uma multa, isso é crime, etc, etc, etc. Aí você diz assim, não, mas eu queria, fui eu que quis, eu escolhi, eu gosto tanto do meu patrão, eu queria ser escravo dele. Mas você não pode.
Você não pode se escravizar mesmo que você queira. Olha que interessante isso. E por quê? Porque você estaria colocando por terra todos aqueles valores que nós consideramos relevantes, principalmente a ideia da dignidade da pessoa humana. Nós não autorizamos que o indivíduo se autodestrua. Nem você mesmo pode violar os seus direitos fundamentais. Os seus direitos fundamentais são tão importantes que sequer você próprio pode renunciar a eles, tá certo? Então você não pode dizer assim, eu quero ser sacrificado em praça pública para a diversão dos demais. Você não tem esse direito de renunciar, né? Você não pode renunciar à sua própria dignidade, à sua própria integridade física, né? Então, nesse caso aqui, você não pode renunciar aos seus direitos trabalhistas dessa maneira, se tornando escravo, tá bom? Então, os direitos fundamentais são inalienáveis, eles também são indisponíveis. Outra característica dos direitos fundamentais é a historicidade. Isso vocês já conhecem bem, isso vocês já estão tirando de letra. É a ideia de que os direitos fundamentais eles surgem, né, dependendo da necessidade, normalmente relacionada com um aspecto histórico específico. Então, por que surgiram os direitos fundamentais de primeira dimensão? Por que surgiram as liberdades? Você já sabe muito bem. Porque teve a queda dos regimes absolutistas, o advento de uma classe social muito importante que era a burguesia. Essa classe, no sistema absolutista, ela não tinha possibilidades de se desenvolver e etc., porque ela era subjugada pela nobreza. Então, quando essa classe ascendeu ao poder, ela precisou consignar, definir quais eram os valores mais importantes para ela. E esses valores naquele momento eram o quê? Igualdade perante a lei, liberdade, principalmente as liberdades de contratar, lembram disso? E a ideia da propriedade, de fixar o que era de cada um, você poder ter os seus bens e fazer com eles o que quisesse, né? Então, você sabe por que os direitos fundamentais surgiram? Eles surgiram por isso. De mesma maneira, os direitos fundamentais de segunda dimensão. Você sabe que teve uma crise econômica muito forte no início do século XX, você sabe que houve o surgimento dos primeiros movimentos proletários, né? Sabe que teve revoluções nessa época, que teve as guerras mundiais. Tudo isso levou com que fosse necessário chamar o Estado para regulamentar a economia, chamar o Estado para participar da vida dos indivíduos, chamar o Estado para dar condição aos indivíduos de que eles se desenvolvessem. E aí a gente fala de direito à saúde, de direito à moradia, de previdência social, de direitos trabalhistas, né, surgidos em virtude de um determinado acontecimento histórico. Mesma coisa os direitos de terceira dimensão. Por que surge o direito ao meio ambiente? Porque há uma violação sistemática ao meio ambiente e isso começa a causar impactos sociais e as pessoas começam a perceber que existe um direito fundamental dos indivíduos àquele meio ambiente. Então, uma das características importantíssimas dos direitos fundamentais é a sua historicidade, que é a relação entre o surgimento dos direitos fundamentais e o momento, o contexto histórico no qual eles surgem. Outra característica relevante sobre a qual a gente pode conversar é a limitabilidade. Os direitos fundamentais, eu estou aqui falando, né, já na aula passada e agora nessa, e talvez você esteja tendo uma impressão assim, nossa, então os direitos fundamentais eles são tudo, eles são top, eles são, nossa, né, professor, eles são os valores mais importantes da comunidade, eles estão previstos na Constituição, eles são cláusulas pétreas, eles têm um lado principiológico, eles servem como interpretação e orientação para todas as normas. Nossa, os direitos fundamentais, eles, né, realmente são absolutos. Não, mentira, tá? Os direitos fundamentais, eles não são absolutos, isso é super importante. Os direitos fundamentais têm um status privilegiado, os direitos fundamentais estão previstos na Constituição, eles têm todas essas peculiaridades que nós já conversamos, mas em momento nenhum, você pode escutar todas as minhas aulas de novo, você escutou eu falando que os direitos fundamentais são absolutos ou eles são impossíveis de restringir. Eu disse que eles são impossíveis de abolir por emendas constitucionais, mas a restrição dos direitos fundamentais, né, ela está prevista e os direitos fundamentais eles não são absolutos. Você já sabe, até lá da aula de hermenêutica, que não há hierarquia entre os direitos fundamentais e que é inclusive comum que esses direitos fundamentais entre eles entrem em conflito. Por exemplo, assim, eu quero fazer uma passeata no exercício da minha liberdade de expressão, tá certo? E aí eu resolvo marcar essa passeata na frente de um hospital.
E lá dentro do hospital tem pessoas que querem exercer o seu direito ao sossego e a sua intimidade, né? E aí, qual o direito que deve prevalecer? Isso cotidianamente acontece, né? Esses conflitos entre os direitos fundamentais. Por exemplo, eu sou um jornalista e quero publicar uma matéria sobre uma determinada celebridade no exercício do meu direito à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Paralelamente a isso, essa celebridade não quer que a matéria seja publicada em virtude do exercício do direito à intimidade e à privacidade dela própria. E aí, qual é o direito que deve vingar? Então, os direitos fundamentais, eles entram em conflito. E quando eles entram em conflito, que nós chamamos colisão, né? Conflito de direitos fundamentais nós chamamos de colisão, nós resolvemos essa colisão através de ponderação, né? Com a aplicação aí de métodos que o neoconstitucionalismo aproximou do direito constitucional brasileiro, principalmente a teoria da lexi, nós conversamos um pouquinho sobre isso em hermenêutica, a ideia da aplicação do princípio da proporcionalidade, etc. Então, o que você tem que saber sobre essa característica, né, de que os direitos fundamentais eles têm essa limitabilidade? Direitos fundamentais não são absolutos. No exercício cotidiano, na realização cotidiana dos direitos fundamentais, eles entram em colisão. E quando eles entram em colisão, um direito fundamental vai ter que ceder para que o outro direito fundamental possa ser realizado. E é bom que você saiba também que não há como você dizer de antemão qual é o direito fundamental que vai ceder e qual é o direito fundamental que vai ser realizado. Como nesses dois exemplos que eu passei para vocês. Vale mais a liberdade de expressão do jornalista ou vale mais a intimidade da celebridade? Depende. Depende qual matéria é, depende que tipo de celebridade depende que horário que vai passar essa matéria, se é televisão, depende de uma porção de fatores. Então, o que vai, em última análise, definir se vale um direito ou se vale outro direito fundamental é o caso concreto, tá certo? Então, lembrar que não há direito fundamental absoluto, que não há hierarquia entre os direitos fundamentais e que eles podem ser limitados. Podem ser limitados, assim como eu comentei com vocês, por um juiz diante de um caso concreto de colisão, mas podem ser limitados também pelo próprio legislador. Lembrem lá, quando a gente estudou na estrutura da Constituição, as normas de eficácia contida. Lembram disso? O que era uma norma de eficácia contida? Era uma norma que previa uma autorização constitucional para que o legislador infraconstitucional, Congresso Nacional, restringisse aquela norma constitucional. Professora, eu já não lembro mais disso. Então, vou lembrar você. Por exemplo, o direito ao exercício de qualquer profissão, né, ofício ou profissão. O que a Constituição diz sobre isso? Ela diz, olha, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as condições que a lei estabelecer. O que isso significa? Significa que o Congresso Nacional pode colocar limites ao exercício desse direito fundamental. Por exemplo, ele pode dizer que você precisa passar no exame de ordem para poder exercer a advocacia. É uma limitação que o Congresso, né, que a legislação faz ao seu direito de exercer uma profissão, que é um direito fundamental, ok? Então, lembrar, direitos fundamentais, eles não são absolutos, os direitos fundamentais, eles podem ser limitados, e eles podem ser limitados tanto por um juiz diante de um caso concreto, quanto pelo legislador, tá certo? Então, sobre as características dos direitos fundamentais, era isso que eu queria falar com vocês. Nós vamos falar mais um pouquinho ainda de direitos fundamentais na nossa próxima aula, tá certo? E eu agradeço muito quem teve paciência de ficar até agora aqui comigo. E eu espero vocês para a nossa próxima aula. Beijos!